Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé, abra sua Bíblia. Tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agradecer mais uma vez aos meus pastores, Emerson e Fernanda, por esta grande oportunidade. Afinal de contas, aqui também é minha casa, né? Aleluia. Você abriu a sua Bíblia? Salmo 115. Salmo 115 diz a palavra do Eterno. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles que fazem a todos que eles confiam. Vai agora para o Salmo 116, que diz assim, versículo 3. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Amém? Podeis tomar assento? Nossa, essa luz aqui é uma glória mesmo, hein? Jesus! E olha que o meu pastor falou que hoje eu estou tão reluzente que nem precisa de luz, né? Deixa eu chegar para cá. Quando o Senhor fez essa promessa, foram alguns anos atrás, que eu estaria escrevendo um livro, e toda vez que eu ouvia aí, sabe aquela promessa que você dá uma de Sara? Você dá aquela risadinha. Escreveu o livro. Mas o Deus que promete, Ele cumpre. Porque o comprometimento é com Ele. Foi Ele quem falou, então Ele honra. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E eu falei, Senhor, mas escrever sobre a minha história? Ele falou, sim, é sobre a sua história. E quero já deixar bem claro que eu respeito a sua história. Cada um de nós aqui, se for passar o microfone na mão de cada um, você tem a sua história. Não menospreze o que você já viveu até esse dia chamado hoje. Eu tenho 50, eu ia falar 52, aqui está prestes, né? Eu tenho 51 anos de idade. Muito bem cuidado pelo meu marido, né? Eu sei que você pensou assim, nossa, nem parece. Eu li a sua mente, mas tudo bem. E com isso, quando o Senhor começou a trazer à memória situações que eu passei, e começamos ali a escrever, o Espírito Santo falou assim, o que muitas vezes as pessoas não entendem é que todo processo tem um porquê. Mesmo que a gente não entenda naquele momento da adversidade, mas ali na frente, em algum momento, a gente vai entender perfeitamente. E eu cresci num lar totalmente disfuncional. Pais separados, meu pai um cara de muita grana, que decidiu casar com uma doméstica, com uma do lar, uma manicure. A minha avó nunca aceitou, fez de tudo para que realmente não desse certo, como não deu, porque de 4 filhos, ele era o filhinho da mamãe, era o que tinha, era o que fazia, acontecia. Então, ela realmente fez de tudo para que não desse certo o casamento. Então, eu cresci diante desse lar e dentro dessa crença limitante, achando que casamento não seria para mim. Para que eu vou casar? Para passar a mesma coisa que minha mãe passou? Estou fora, não. Não mesmo. Só que quando, na minha busca em Deus, o que eu achei muito interessante quando o Senhor nos deu para ler com vocês sobre o Salmo 115, tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem mão, não toca, tem nariz, não cheira, isso são as imagens das esculturas. E quantas vezes eu fui totalmente idólatra, buscando a Deus diante de uma imagem que não poderia resolver nada na minha vida. Mas dentro do que eu cria naquele momento, com toda a minha força, eu era totalmente devota àquela situação. Só que o que mais me chamou a atenção, no decorrer desses anos todos, foi que quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para um propósito. E comigo também não foi diferente. Eu nasci
como falei, nesse lar bem disfuncional, sou eu mais um irmão e mais 3 que nós pegamos para criar, que eram filhos da irmã da minha mãe e minha tia direta. E foi ela que, dentro do entendimento que ela tinha naquele momento, me levou para buscar a Deus em lugares que eu achava que Deus estava, mas com conhecimento, com o tempo, eu passei a entender que ali não estava. Eu comecei a buscar a Deus de uma forma muito intensa. Eu estudei em colégio de freiras, no Colégio Santa Maria, lá em São João de Meriti. Eu gosto de dizer que eu sou da Baixada. Lá nos Estados Unidos eu falei que eu nasci em San Juan of the Meriti. Sabe por quê? A gente não pode esquecer de onde o Senhor nos tirou. A gente precisa trazer a memória o que nos dá esperança. Nossa, eu era improvável da parada. E o Senhor decidiu me resgatar e fazer algo novo. Para confundir os amalequitas e os filisteus. É assim, não é por Deus quando faz na nossa vida, não é porque a gente é bonzinho, não. É isso que a gente precisa entender, que se não for a bondade e a misericórdia nos seguindo todos os dias da nossa vida, como faz o nosso pastor, preach. E naquele momento que eu tentava buscar Deus junto aonde a minha tia frequentava, era um dos tópicos do livro, quando eu digo que eu estava em cima do muro. Aquele crente que quer buscar Deus, mas ao mesmo tempo, minha amiga me chamou, vou botar um búzios e umas cartas, vamos ver o que a cartomante tem lá para falar. Vou dar um pulinho ali para ver o que fala do meu futuro, do meu amanhã. Ei, quer saber do teu futuro? Lê a palavra. Aqui tem resposta para qualquer área da sua vida. E estudando no colégio de freira, eu quase pensei em ser freira. Por um bom tempo, já estava quase me preparando para ser freira. Eu brinco dizendo que eu ia botar o terror no convento. Pense em alguém levada. Era Joe. Mas como Deus tudo tem um propósito, eu ali comecei a buscar a Deus. Só que, sabe quando você busca a Deus e tem aquele vazio que está dentro de você, que é realmente só o tamanho de Deus para preencher exatamente o nosso vazio. E naquele momento em que eu queria buscar a Deus, eu conheci uma pessoa, a minha tia já tinha me levado algumas vezes para alguns rituais, aquilo me fascinava muito. Eu sempre fui fascinada pelo espiritual. Então, isso tem que ter muito cuidado para a gente não ser extremista, até mesmo dentro da casa do Senhor, para não entrar naquele ativismo religioso e deixando de buscar e fazer o que é de primeiro lugar a ser feito. E quando a minha tia me levou para aquele lugar, eu comecei depois a botar roupa, tive assentamento dentro de casa, fazia despacho nas encruzilhadas, porta de cemitério, nas cachoeiras, Mata Virgem. O que eles me mandavam fazer, eu cegamente fazia. E eu costumo dizer que realmente tudo que eu pedi ali dentro, o inimigo me deu, tá? Porque o diabo dá. Só que da mesma forma que ele dá, quando ele vem, ele decide tirar, ele vem para te destruir. Só que Deus chegou na frente. Antes que houvesse uma destruição total na minha vida, Deus chegou na frente. Mesmo eu já enveredando por esse caminho, botando os búzios, as cartas, irmãos, eu não dava um passo sem antes consultar. Para vocês terem noção de como eu estava totalmente cega, totalmente bitolada. E com o passar do tempo, teve uma situação que aconteceu dentro do terreiro. O filho da mãe de santo, uma vez eu cheguei para fazer uma obrigação bem pesada, que seria no cemitério, e logo após iríamos para uma cachoeira. E meu irmão foi atrás de mim, porque minha mãe pediu. Minha mãe nunca gostou que eu frequentasse lá, minha mãe só ia para me vigiar. Porque filhos de pais separados, eu tinha muita preocupação em querer honrar a minha mãe. Né? Porque mesmo sendo bem levada, Deus me guardou no mundo. De uma forma que eu olho para trás, assim, eu até brinco com meu marido e falo, meu nego, Deus te guardou mesmo. Deus me guardou mesmo para você, só para você mesmo. Porque do jeito que o inimigo queria, que eu fosse realmente... O plano que o adversário tinha era que eu fosse uma prostituta de luxo. E
depois, com o tempo, eu entendi por que o meu visto para os Estados Unidos foram negados naquela época 3 vezes. Humanamente falando, não teria por que ser negado. Mas Deus que chega na frente já estava vendo a cilada que o diabo estava preparando. Só que o Senhor rasgou todo o script do inferno e escreveu uma nova história para a minha vida. E é isso que eu já quero começar profetizando na sua vida. Deus tem uma nova história para você. Você não está aqui por um acaso. Você não veio somente para conhecer o testemunho da missionária Andréia, para conhecer a igreja profetizando as nações. Você veio aqui para um propósito. E nesse decorrer de busca incessante, foi quando eu entendi que eu precisava realmente de algo muito diferente. Tinha que ser algo muito impactante, porque os espíritos que atuavam em mim eram de muita violência. Eu era uma pessoa muito violenta. Pensa, nesse meio metro de altura, podia vir o tamanho que fosse, que eu partia para cima. Não era eu, era o que estava em mim. Era uma força descomunal, era uma coisa... Irmãos, o diabo dá uma força tão terrível que a pessoa se sente o máximo, mas não. E aconteceu uma situação que eu quase quebrei o nariz do meu irmão na porta do terreiro. E ali foi quando eu tive uma crise espiritual muito grande. E onde uma semana antes o filho da mãe de santo eu tinha debochado dele dentro da casa dele, né? Porque o terreiro ficava assim, quando a gente entrava do lado esquerdo, do lado direito, e aqui tinha a casa. E quando eu entrei, estava tocando música de crente. E eu odiava crente, né? Falava muito mal de crente. Eu tinha um vocabulário que é vergonhoso. Tem horas que eu lembro de certas situações, das vezes que eu quebrava o pau lá em São Mateus, na rua. Na época eu usava bob. Era festival de bob para tudo quanto é lugar, porque dissesse alguma coisa para mim, eu partia para cima. Era uma brigalhada, uma coisa assim, e tinha prazer naquilo, porque o diabo dá prazer no mal. E era festival de bob para tudo quanto é lado. E numa dessas situações em que aconteceu, que eu debochei dentro da casa lá onde tinha o quintal do terreiro, o filho da mãe de santo falava que em uma semana, Deus falava para ele, né, que em uma semana ele iria ver a glória de Deus na minha vida. E realmente, logo após uma semana, depois de ter feito tudo, porque depois de Deus, a minha mãe sempre foi a minha única e verdadeira amiga. Mas era uma briga tão terrível. Se minha mãe me olhasse, eu já perguntava, o que está acontecendo? O que é? O que eu te fiz? O que foi? E eu sabendo que minha mãe dava a vida dela para cuidar de mim, do meu irmão e dos meus primos. E aquilo me incomodava muito, porque eu era... Sabe quando você não quer falar certas coisas, mas quando você vê, você já falou? Irmãos, as palavras vão. E eu via, e aquilo me fazia muito mal, não só com a minha mãe, com outras pessoas. Eu vivi. Pense numa pessoa intrigueira, era eu. E fora as palavras, era muito palavrão. Eu acho que eu não falava normal, acho que era só palavrão. Pense numa vala podre, era a minha boca. Por isso que hoje em dia, quando eu escuto certos crentes falando certas palavras, eu fico assim, como assim? Isso daí fazia parte da minha vida. E uma das coisas que primeiro, logo que o Senhor me libertou, foi exatamente do palavrão e do que eu mais falava mal, da parte dos dízimos e das ofertas. Pense o que eu falava de pastores, né? É aquilo, é pior do que você pensou aí, o que você já falou também. De repente, não no meu nível, baixo, mas já falou e já pensou também. As palavras têm poder. O que tem saído da sua boca? Qual é o tipo de fonte que tem jorrado? E numa situação muito vexatória, uma briga muito feia que eu tive nessa rua também, foi tão feio a ponto de ter polícia. Para você ver o nível. Só que o que mais me chama a atenção dessa minha trajetória é o Deus que, quando entra em cena, Ele quebra toda a palavra maldita. Porque quando eu decidi largar tudo aquilo lá, porque tem uma hora que eu estava em cima do muro, era católica, né, porque era mais classe falar, qual a sua religião? Eu sou católica. Quando é dos babadinhos, ninguém gosta de falar que é, mas frequenta lá. Não, sou católico. Não, católico nada. Só que eu estava em cima do muro. Só que aquilo me fazia mal. Até
que eu decidi realmente encontrar Jesus sem saber como. E foi quando aconteceu essa situação, onde eu rodei com o carro lá em São Mateus, no pico do morro, da onde tinha esse terreiro. E quem veio ao meu encontro foi esse rapaz, o Kleber, o filho da mãe de santo, que quando ele chegou, me levou para o hospital e falava de Jesus. Eu: cala a boca, vou te dar na cara, vou te quebrar todo, para de falar esse nome, não quero ouvir esse nome, não quero ouvir esse nome. E os médicos fizeram tudo quanto é exame, não tinha nada. A única coisa que eles falaram é que eu devia estar embaixo de uma grande pressão emocional. Depois eu entendi que era pressão espiritual. E de tanto ele falar de Jesus, 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 eu falei assim, eu posso te levar para um lugar onde vai resolver a sua vida? Eu falei: se vai resolver, então eu quero ir. Só que eu já não tinha mais forças, eu falei assim: me leva onde você quiser. Pense mais baixinho do que eu, gravetinho, magrinho, magrinho, subiu uma escadaria, no mínimo uns 30 degraus. E ele me levou no colo, porque eu estava apagada. E chegando lá, era tudo que eu falava que era mentira, que acontecia nas igrejas. Eu achava que os pastores pegavam as pessoas mais simplesinhas e que queriam um dinheirinho. Vai, eu te dou um faz-me rir aqui, mas tem que se estribuchar no chão. Rola no chão, vai se rastejando, que você vai ganhar um dinheirinho. Só que eu estou falando do que aconteceu comigo. Foram durante 3 meses de manifestação. Só que no primeiro momento que eu cheguei ali naquela igreja, Deus me deu a grata surpresa dessa pessoa ter estado aqui no primeiro culto. Já sei que ela está devorando o livro no meio do caminho, a filha já mandou mensagem. Ela esteve aqui e foi através dessa mulher que Deus usou para me libertar daquela legião de demônios. Só que ela começou a falar a minha vida toda. Eu não sabia que nas igrejas evangélicas tinha esse negócio de visão, revelação, profecia. E a mulher começou a falar a minha vida toda. Eu falei: nossa, essa macumba aqui é boa. Nossa, essa macumba aqui é nossa. Eu nem abri a boca para falar nada. E Deus está falando tudo, porque eu sempre falava em nome de Deus, tá? Mesmo servindo as entidades, era sempre Deus que eu falava. É assim que eles fazem. E eu fiquei: nossa, é bom mesmo. E ela falou assim: olha, jovem, aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus. Eu falei: cadê ele? Chama ele aqui agora. Preciso falar com ele. Ela começou a me explicar, falar certas coisas, o que era o Espírito Santo de Deus. E eu falei assim: se isso tudo que você está me falando for verdade, ok. Mas se não for, eu volto aqui, quebra a igreja e quebra a tua cara. Porque eu não aceito que ninguém minta para mim. Ela apertou minha mão e falou assim: tudo bem, te dou 3 meses. Falei: me aguarde. Só que no 3º mês, que no caso foi o primeiro, onde o próprio Espírito Santo de Deus falou comigo a respeito sobre o que era dízimo e oferta, que eu dizia que eu nunca iria dar 1 centavo dentro de igreja. Só que lá eu não dava 100%, 10%, eu dava milhões por cento. Porque você dá, e quando você vê, está tão enredado, está dando, injetando dinheiro ali. E o próprio Espírito Santo de Deus se manifestou, falando que era o dízimo, que era a oferta. E há 29 anos na presença do Senhor, com muito, com mais ou menos, com pouco, sem nada, porque na nossa vida a gente passa vários processos, algumas fases, mas isso eu posso abrir a boca e glorificar o nome do Senhor e dizer que eu nunca roubei 1 centavo que fosse do Senhor. Isso era para quem metia o pau no dízimo e na oferta. Se você entender o que é no mundo espiritual esse momento de dízimo, de oferta, você teria e faria com todo o seu coração. Antes de sair da sua casa, você já separaria a sua melhor oferta. E nesse primeiro mês que eu dei o dízimo, tudo mudou. E tudo que ela falava estava acontecendo. Só que foram 3 meses aonde eu manifestava na igreja. E as pessoas começavam a me achar diferente. Nossa, Andréia, você está diferente. Gente, com 3 meses. Quando Deus chega, Ele muda.
Se as pessoas não estão vendo em você nenhuma mudança, você vai aos pés do Senhor, se conserte, peça misericórdia, porque tem alguma coisa estranha, que aonde Jesus chega, tem que haver mudança. Quando você pisa no Santo dos Santos, em outro lugar, literalmente você não sabe viver. E se tiver por algum motivo afastado, vive vegetando, porque não tem a paz, o gozo, a alegria do Espírito Santo. E naquele momento que ela fez a pergunta, né, se eu queria aceitar Jesus, como é que era, eu queria saber como é que era. Ela falou, é só você levantar a mão e repete comigo essa oração, que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Mas cadê o livro? Eu quero ver o livro. Ela, não, é no espiritual. E tudo era um processo, né? Era tudo muito novo para mim. Só que quando eu decidi realmente aceitar ao Senhor de fato e de verdade, foram muitas ameaças. Cavalo entrou dentro do meu carro, ficou destruído. Rodava com o carro, eram muitas palavras que eles iriam me matar. Eu tive uma experiência na nossa casa, na nossa família, aonde a minha tia, essa que me inseriu a primeira vez dentro de um terreiro, ela por algum motivo se entristeceu lá, não quis mais ir, e falou que realmente nunca mais iria botar os pés lá. E eles ameaçaram, e naquele dia eles falaram que no dia seguinte ela não iria acordar, e realmente ela morreu daquele dia seguinte. Então aquilo dali eu falei, minha tia era tão certinha ali dentro, fazia tudo direito, esses capeta vai e mata? Como assim? Estou falando do que a minha família vivenciou. E ali começou vários questionamentos. E o espírito da violência começou se afastando, se afastando, se afastando. A ponto de uma vez eu orar ao Senhor, falei, pô, Senhor, mas crente, mas agora boba? Pô, crente otária não dá, né, Senhor? Pelo amor de Deus. Poxa, e o Espírito Santo ministrando, até que um dia eu passei uma situação com a minha prima, a parte do meu pai, é tudo louro de olhos azuis. E a única da cor sou eu e meu irmão. E ainda de pais separados. Ia dar para que não prestasse. E um dia lá na casa dela, ela perguntou, ai prima, quanto é que você calça? Eu na manhã inocência falei assim, depende, se for sandália aberta 36. Mas se for sapato fechado, sandália aberta é 35. Mas se for sapato fechado é 36. Ela, pensei que fosse 44. Aí como assim? Eu falei, Senhor, só um eu quebro todinha. E eu senti, irmãos, como se fosse um peso, uma tonelada nos meus braços. Ali eu comecei a ver que realmente eu estava virando serva do Senhor. Porque eu não poderia agir mais com as forças que eu agia antes. Até porque dentro de mim já não havia mais aquelas legiões de diabo. Havia dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Mas ali eu fiquei tão chateada, eu fiquei com raiva de mim. Eu falei, meu Deus do céu, só um soquinho estava ótimo. Aqueles olhos azuis dela vinham para fora. E o Espírito Santo, você é nova criatura. Às vezes você tem enfrentado dentro da sua casa o espírito da violência nas palavras, de violência nas atitudes. De repente você nem fala, mas as suas atitudes berram. E de repente, do nada, vem aquele quebra-pau dentro de casa. São espíritos malignos que atuam em certas famílias. E ali eu consegui, com o tempo, ir detectando. E sabia que tinha muita maldição hereditária na minha vida. E quando eu larguei lá o espiritismo, que eles disseram que eu nunca iria casar, que eu nunca iria ser feliz. Eu costumo dizer que com o diabo realmente eu era muito atrevida. Muito atrevida. Mas com o Espírito Santo nós somos ousados, não é verdade? E através da ousadia do Espírito Santo eu comecei a partir para cima, em jejum e oração. Da mesma forma que eu era intensa dentro do terreiro, podia ter a cartomante lá no fim do mundo, eu ia. E quando
eu me converti, eu comecei nessa intensidade de querer buscar Deus, esse negócio de monte. Gente, eu amo um monte. Tudo bem que hoje em dia, para ir monte de madrugada, já não rola mais, né? Dá mais Rio de Janeiro. Eu não sei se for num local fechado, uma área reservada, um sítio de alguém conhecido. É muito bom. Mas você pode buscar a face do Senhor no monte do seu quarto. Nada de religiosidade, é só uma experiência, algo que eu quero compartilhar aqui. Eu, particularmente, gosto muito. E gosto muito ali... Não vou dar endereço, não, senão você vai querer ir lá conhecer. Não vou falar, não. É logo ali de Mineiro. E quando essa coisa toda começou a mudar mesmo dentro de mim, e eu buscando ao Senhor, falei, Senhor, eu quero que o Senhor quebre toda maldição. Eu não quero ser uma pessoa raivosa. Eu não quero ser uma pessoa rancorosa. Eu quero perdoar tudo que aconteceu na minha vida. E eu tenho aprendido na sua palavra que somente através do teu Espírito Santo que eu vou conseguir perdoar. Que quando a gente perdoa, a gente está liberando a gente, tá? Não é outra pessoa, não. Que, em geral, você vai pedir perdão para alguém e a pessoa ainda fala assim, tá. Que dá na autossuficiência. Mas quando você tem essa atitude em Deus, é você que está se liberando no mundo espiritual e dizendo, olha, eu não tenho mais parte contigo. Diabo, todo espírito de acusação não faz mais parte da minha vida, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E com isso, no decorrer desse tempo todo, eu costumo dizer, gosto muito de frisar, principalmente para os pais, para as mães, vigie os seus filhos. Porque foi exatamente na adolescência, indo para a juventude, com a minha curiosidade espiritual, que eu fui levada para as trevas. E quase fui ceifada lá. Se a bondade de Deus não tivesse me alcançado, nem viva aqui eu estaria para estar testemunhando da grandeza do nosso Deus. Então, seja aquela mãe chata assim, tem que saber sim a senha do telefone dos teus filhos. Não tem essa, invasão de privacidade, está comendo e bebendo do meu dinheiro, tem que me dar satisfação sim, quero saber qual é a roda de amigos. Quem faz parte aqui no WhatsApp? Quero saber. Quem é? Porque se você não cuidar da sua herança, Satanás está fazendo de tudo para que ele envie pessoas para cuidar do que é seu. Porque isso aqui, irmãos, é um mundo na mão dos nossos filhos. E se você não tem acesso, você está totalmente vulnerável a mais na frente passar por uma situação terrível. Na minha época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. E eu já fui bem levada. Imagina se naquela época já tivesse o que a juventude, os adolescentes têm hoje. Gente, criança com 9, 10 anos, com iPhone, com telefone, já... E são mais espertos do que a gente adulto, né? Eu não sei vocês, porque eu mal sei botar minhas fotinhas no Instagram. E tá ótimo, só sei isso. Sabe fazer? Não, é só isso. Minhas fotinhas lá. Só que quando o Senhor entra para mudar uma história, Ele quebra todo ciclo maligno. E hoje é noite de Deus quebrar cadeias. É noite em que Deus vai entrar na sua mente, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito e vai fazer uma transformação genuína, porque nem você mais está se suportando. Tem gente aqui que não está se suportando, desceu agora aqui, ó. E eu te entendo, porque eu já não me suportava mais. Porque eu não queria ser agressiva e era. Eu não queria magoar ninguém e magoava. E, em geral, a gente só magoa quem a gente ama, né? Só que ficam o quê? Os traumas. Ficam as dores ali, escondidas. E você vai só somatizando. E quando você vê, você é uma bomba atômica. Aqui, qualquer momento você pode explodir. Eu era assim. Qualquer coisinha eu explodia. E Deus fez algo diferente. Porque eu me permiti. E nessa situação dessa minha conversão, o que foi muito interessante, que Deus falava que iria fazer tanta coisa. E hoje em dia eu vejo, até alguns amigos mais próximos brincam assim, mas qual o lugar do mundo que tu tá?
eu fico, meu Deus, eis que se cumpre as palavras. E quando o Senhor fez a promessa desse livro, eu realmente já nem lembrava mais. E tudo foi feito em 45 dias, literalmente 45 dias. E quando o Senhor movimentou as águas que estavam paradas, sabe o que o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória, pastores? Quantas vezes eu semeei em missionárias, em pastores, para escrever os seus livros? Eu nem lembrava. Olha o poder de uma semente. Eu nem lembrava. Tem uma pastora que a gente ama muito aqui do Brasil. Há 20 anos atrás ela fez aqueles livros de ouro. Você dava a oferta que você quisesse, que pudesse. E eu lembro que na época eu falei assim, eu vou dar o meu melhor. E eu nem pensava em escrever livro. E ali eu fiz. E lá nos Estados Unidos, Deus trouxe à memória tudo quanto eu havia plantado. O que você tem plantado no reino? Olha, você está numa igreja literalmente profética. Aonde a nossa pastora, ela é ousada no liberal. Não que o senhor não seja não, tá, pastor? Mas ela é mais. E a gente aprende, né? Esse testemunho da oferta. Gente, porque quando você dá para o Senhor, Ele se responsabiliza em te honrar. Porque você não fez por barganha. E o Espírito Santo de Deus trouxe à memória muita coisa. Que nós temos vivido, eu e a minha casa temos vivido. Quantas faculdades, quantas casas, enquanto eu ainda era solteira. Eu sempre fui uma pessoa muito próspera. E o inimigo queria tirar isso de mim. Porque eu semeava no lodo. Eu dava para ele. Eu estava semeando ali na miséria. Mas eu já tinha uma palavra. Eu já havia sido consagrada ao Senhor. Então, o que quer que você tenha na sua vida quanto palavra profética, não duvide no seu coração. Então, somente creia. A gente não sabe como vai ser. Eu brinco dizendo que o Senhor tem um senso de humor incrível, né? Ele diz que vai fazer, ele só não fala assim o processo. Porque se falar o processo, eu vou te levar para as nações, mas você vai passar por isso. Não, valeu, eu não preciso não. Então, mas aquele que te chama, ele te capacita. E eu gosto sempre de frisar dizendo, deseje ser o que Deus quer que você seja. Meu Deus, a hora voa, né? Aleluia. Se coloque de pé. Eu não sei como você chegou nessa noite. Eu não sei qual é o espírito que você luta, que atua na sua família, na sua casa, na sua vida. Eu não sei. Mas você sabe qual é o espírito que luta para destruir a sua casa, a sua família. Mas o mesmo Deus que tem me mantido com mão forte. E uma das coisas tremendas que Deus fez para envergonhar Satanás, onde eles diziam que eu nunca iria casar, foi exatamente nessa área em que Deus mais me honrou. A área que Deus mais tem me honrado é na minha casa, na minha família. Porque eu dizia, para casar e viver essa vida, não quero. E quando o Senhor me deu o meu varão, eu ainda brinco dizendo que eu pedi a Deus, cadê as jovens aqui que estão esperando no Senhor? Ih, que mão, que isso, gente? Levanta a mão direito. Patrícia. Ah, bem. Cadê as outras? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Isso aí, levanta a mão mesmo. Meu Deus, a hora. Fica com a mão erguida. Senhor, como ato profético, nós estendemos as mãos sobre a vida das tuas filhas, as que estão esperando no Senhor. Senhor, eu tenho autoridade nessa área para profetizar
que o Senhor vai surpreender as tuas filhas. Que o Senhor vai preparar um homem segundo o teu coração. Um homem que tema o Senhor e que vai honrar e valorizar tuas filhas. Livre elas, Senhor amado, dos lobos com capa de ovelha. Senhor, tu está rasgando sentenças de casamentos destruídos antes de serem formados. Que mistério é esse? Senhor, eu quero profetizar casamentos firmados em Ti. Eu quero profetizar, Senhor amado, um casamento de vitória. Senhor, um casamento sem ser fake. Um casamento de verdade. Senhor, não existe pessoas perfeitas, mas existem pessoas que estão buscando o aperfeiçoamento perfeito em Ti. E assim serão o casamento das Tuas filhas, dos Teus filhos. Assim eu oro e profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, como eu não conhecia esse tal do Espírito Santo, que ele, top, my best. É Ele que nos socorre nos momentos de grandes dificuldades. Você que está aqui nessa noite, pela primeira vez, ou veio convite de alguém, e que quer entregar sua vida ao Senhor, vem aqui à frente que a gente quer orar por você. A hora já foi. Cadê você? Ah, missionária, eu estou afastado. Ah, missionária, eu estou muito enfraquecida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Rapidinho, que a hora já foi. E nós queremos, como igreja, orar sobre a sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa vida. Chega mais para cá, amada. Chega mais para cá. Tem mais alguém? Cadê você? Se tiver alguém em cima, desce rapidinho, dá tempo. Alablaçuria andarabácia. Cadê você? E agora eu quero te convidar, você que não tem... A palavra é essa, não vou nem mudar não. Não tem se suportado. Devido a algumas situações. Você sabe que você toma atitudes que não deveria, faz coisas que não deveria. Pode chegar aqui pra frente, isso aí. Cadê você? Que você precisa nessa noite de uma mudança radical. Não adianta vir depois do culto pedir oração não, tá? O movimentar das águas é agora. Amém. Chega mais pra frente, amada. Você que precisa, vem aqui à frente. Isso, chega pra cá. Vem aqui, fica aqui. Cadê as intercessoras para estar intercedendo aí? Irmãos, cadeias estão sendo quebradas. O mundo espiritual está em movimento em favor de vidas aqui nessa noite. Lablassúria canta ravácia. Anarabassúria canta ramanturivácia e cantarais. Tem mais gente para vir aqui na frente. Eu estou tirando a responsabilidade dos meus ombros. Não é chavão, não é necessidade de encher aqui à frente. É Deus que está falando contigo. Vem logo. Isso aí, vem logo. Estende as mãos para cá, igreja. Senhor, como igreja nesta noite, nós queremos te entregar os teus filhos, as tuas filhas no teu altar. Todo espírito que não te louva, Jesus te repreenda nessa hora. Espírito contrário, todo espírito maligno, todo espírito de violência, todo espírito de violência,
Jesus te repreenda nessa hora. Guarda, Senhor, a mente. Guarda o corpo, guarda a alma. Guarda o espírito. Escreve esses nomes no livro da vida, Deus, para que eles nunca mais se afastem de Ti. Como igreja, nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos. Escreva, Senhor, uma nova história, porque a vitória dos nossos irmãos também serão a nossa vitória. Assim nós cremos, concordamos e os abençoamos. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, autor, consumador da nossa fé, o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, por tamanho testemunho. Muito obrigada por esse livro, Senhor. Santificamos no Teu altar. Dedicamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo que o Senhor vai fazer através da vida da irmã Carrione, missionária, pastora. Senhor, faz mesmo, arrebenta os grilhões mesmo, alcança as pessoas através desse livro, Senhor. Nós Te honramos, nós Te dedicamos, nós Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor diante dos homens e dos anjos. Dizemos que só o Teu nome é santo. Aleluia, aleluia. Está aqui o santificado para você levar. Coisa boa, Jesus. Aplauda o Senhor.